Começou. Então, eu comecei aqui falando com eles que, de fato, o conteúdo vai ser a partir de amanhã, né? Hoje vai ser mais para que eles possam estar tirando dúvida, né, com o senhor. Até porque o fórum deles também já começa amanhã, né? Inclusive, aproveitei para dizer que ele já se encontra disponível na plataforma, junto com os conteúdos. Então, assim, para que eles pudessem ficar mais à vontade, conseguir, de fato, assimilar todos os conteúdos, foi proposta essa situação de estar com eles hoje, né? E amanhã o senhor começar, de fato, explicar o conteúdo, porque no cronograma hoje, dia 22, inicia a aula do professor Bruno. Então, o que seria a aula para eles hoje? Seria o estudo dos conteúdos que já estão disponíveis na plataforma, mas o contato só seria amanhã e somente amanhã, né? Então, quero deixar bem claro que essa oportunidade que vocês estão tendo agora é algo apenas pensando em vocês, na comunidade, na, em tirar dúvidas, em esclarecer qualquer situação da nova disciplina, como bem colocou o nosso colega, que ele está, eu acho que foi o Jaime que falou, né, sobre ele estar com muitas expectativas nessa nova disciplina, pelo fato de ser uma disciplina voltada à tecnologia, onde ele tem muita dificuldade, né? Foi isso, Jaime? Exatamente. É uma assim, dos temas, né, que nós, pelo menos eu, tenho um pouco de dificuldade, né, e até um pouco temeroso, porque como a gente não domina um tema, um assunto, a gente acaba ficando com reservas, né, para usá-lo. E eu não tenho muitas habilidades, tenho um pouco de dificuldade, né. A nossa geração, né, não foi muito acostumada com isso. E o tempo veio passando e nós ficamos, eu pelo menos, falo por mim, né, não sei os outros colegas, mas acabei ficando um pouco, digamos assim, marcando passo. Lá no quartel a gente fala marcar passo, é ficar, né, no mesmo lugar, marchando no mesmo lugar. Então, nessa área, principalmente, eu fiquei marchando no mesmo lugar, fiquei marcando passo e não avancei acompanhando toda esse avanço, né, da tecnologia, da informação, apesar de até mais ou menos o ano 2000 até 2005, eu consegui acompanhar os avanços, até pela necessidade profissional, né? Eu participei, eu fui chefe da inteligência da Polícia Militar e eu, pela necessidade do serviço, eu acabei precisando, né, usar. Mas até 2003, 2005, nós estamos há 15 anos aí, e de lá para cá eu parei. Quando eu deixei a função, eu também abandonei um pouco essa área e acabei ficando marcando o passo. E acredito que vai ser muito importante a gente retomar esse caminho e tentar, né, dar uma acelerada para chegar pelo menos um pouquinho próximo, né, do que a gente precisa para desenvolver melhor o trabalho. Aí eu estou muito também feliz pelo pastor Rodrigo ter escolhido esse tema, né, para a nossa área aí, e acredito que vai ser muito produtivo. É o tema que ele vai estar trabalhando para trazer para nós, né, essa possibilidade. Falo por mim, falo pelos colegas, que eu conheço muitos colegas, pastores de congregação, que também têm a mesma dificuldade que eu, né, e a gente precisa realmente avançar para podermos acompanhar este avanço tecnológico e implementarmos na nossa atividade, né, na nossa atividade eclesiástica, nossa gestão eclesiástica. Muito importante. Obrigado. Perfeito. Então, agora deixo o professor com a palavra. Fique à vontade, professor. Mais uma vez, seja bem-vindo. E a aula é toda sua.
Obrigado, professora Carolina. Gostaria de cumprimentar todos os alunos, todos os irmãos. É um prazer muito grande estar participando, de uma certa forma, contribuindo até com o crescimento dos irmãos. Fiquei feliz pela expectativa do nosso querido amado que se pronunciou agora. É muito importante, essa expectativa ela é muito importante para muitos, porque nesse momento em que nós vivemos, na atual realidade que nós vivemos, é bastante necessário nós estarmos totalmente envolvidos, uma vez que nós somos exigidos a conhecer, se não é de maneira aprofundada, mas está na sua mão, através do celular, através da sua televisão, também está ali a tecnologia, em que você precisa dominar o uso dessa tecnologia. Hoje estão aí, as casas estão cada vez mais ficando inteligentes, e então realmente a expectativa, eu espero que os irmãos eles comunguem da mesma expectativa. Alguns dominam mais, outros dominam menos. Quero dizer que eu não sou conhecedor de tudo, tá? É bem difícil você achar alguém que conhece tudo da área de tecnologia. Eu sou formado em teologia, eu sou tecnólogo em redes, e sempre dei aula, desde quando eu me formei, eu sempre dei aula, ministrei desde os pequenininhos até pós-graduação em outras faculdades, e então é uma área que eu me identifico bastante, sou especialista em educação profissional, eu sou colega de vocês dessa classe, também, que me interessa porque também eu sou pastor e sou pastor presidente de ministério, então é muito interessante nós buscarmos estarmos nos aprofundando cada vez mais, principalmente nessa área que Deus ele colocou na nossa vida, para que a gente venha administrar aquilo que é a obra de Deus. Então, como eu me identifico bastante também com essa área de tecnologia e sustentei a minha família durante muitos anos trabalhando nessa área de tecnologia, então eu acredito que nós poderemos acrescentar, sim, um pouco dessa nossa experiência, tá, a cada um dos irmãos. Quero dizer assim, que pelo tempo que nós temos, é impossível eu passar algo muito técnico para os irmãos, tá? Principalmente com relação à prática. É bastante complicado para aqueles que têm mais dificuldades, como foi o caso do irmão que falou agora, tá? Mas aquilo que nós pudermos acrescentar, mesmo posterior a este momento, eu me coloco à disposição, tá, de cada um dos irmãos, eu me coloco à disposição de estar tirando dúvidas, de acrescentando mais a questão do conhecimento. Quero deixar bem claro que se eu não souber e não conseguir responder a pergunta dos irmãos, pode ter certeza que eu vou correr atrás para responder, tá bom? Como eu falei, é sempre uma área que está se inovando, a origem é a mesma, a base é a mesma, então ela tende a ganhar uma nova roupagem, novos momentos também são acrescentados, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, poucos utilizavam a internet como forma de transmissão. Então, para muitos, o Google Meet é novo. Para muitos, a transmissão por qualquer tipo de streaming, seja Facebook ou YouTube, era novo até um tempo atrás. As pessoas tinham e ainda têm algumas dificuldades para utilizar desse meio. Uma vez que nós estamos falando e nós vamos colocar isso um pouquinho mais lá na frente, nós estamos falando de meios de entrada e meios de saída. Então, não é só a informação que eu jogo para você, mas a informação que vem para mim também. É necessário esse meio, ele está, vamos colocar assim, tranquilo, sem interrupções, para que ele chegue bem para você, e ele tenha uma resposta boa para quem está enviando também.
né? Então, não é só uma via, ela é uma via de mão dupla, né? A sua internet pode ser maravilhosa, mas se a minha não estiver boa, o conteúdo ele termina saindo quebrado, ele é cortado, como muito nós vemos, né? Nós temos muita dificuldade ainda aqui em Macapá, né? Por essa forma de se utilizar a internet, ainda tem muitos locais assim que são isolados e não tem, né, a tecnologia à disposição, né, de uma maneira que a gente possa comparar com outros estados, outras capitais, né, em que usam uma tecnologia, né, um serviço de internet com bem mais qualidade do que o nosso. Então, eu queria muito assim escutar um pouco mais, assim como o nosso amado irmão se pronunciou agora, eu gostaria de escutar um pouco mais o que os irmãos têm para falar acerca das suas expectativas, se apresente, né? Porque como eu sou colega de classe de você, né? Eu sou colega de classe, eu comecei a disciplina da professora Margarete atrasado, né? Por algumas situações que ocorreram. Então, eu não tive oportunidade, eu já conheço alguns, eu já conheço o pastor Otton, né, conheço o pastor Rodrigo Lima, né, eu não tive oportunidade ainda de conhecer outros, né, mas eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade agora de falar um pouquinho, me falar das suas expectativas, ter esse feedback para eu poder sentir um pouco mais a turma e poder devolver para você aquilo que será eficiente, eficaz para o seu crescimento. Quem será o primeiro? Pois não, pastor João Gilberto, posso cumprimentar aí, pastor Bruno? Pai do Senhor, meu querido. Estão me ouvindo bem? Estou sim. Rapaz, eu tive um problema aqui para a chegada, me atrasei um pouco, perdi aí essa introdução toda, já peguei um finalzinho aí do irmão Jaime. Mas a nossa expectativa aí com essa matéria, ela é muito grande. Porque estamos aí na mesma posição que o irmão Jaime, nessa expectativa, pela própria exigência do tempo que nós estamos vivendo. A situação já nos exige ter algum conhecimento disso. Para não dizer que eu estou no zero, eu já sei ligar o computador, meu irmão. Já sei onde desliga. Nós precisamos estar atualizados com essa tecnologia, porque essa tecnologia já é uma necessidade dentro da própria igreja. A gestão precisa disso já. Você vê que essas igrejas grandes, essas grandes empresas, o bom gerenciador dentro do avião, ele está tendo ciência de tudo aquilo que está acontecendo dentro da sua administração. Isso faz parte dessa nossa necessidade. E se nós estamos também nessa carreira de gestão, precisamos estar atualizados. E esse é um bom momento. Eu espero que eu possa aprender um pouco aí, porque também estamos muito no zero e a exigência é grande e nós não podemos ficar apenas parados. Assim como o pastor Jaime já tomou a iniciativa na busca de conhecer um pouquinho mais, eu estou aqui, querendo conhecer um pouquinho mais. E espero que o meu esforço seja capaz de sugar um pouquinho dessa escola aí nessa aula. Obrigado, Bruno. Vamos estar aqui à disposição para contribuir. Glória a Deus, é muito bom esse contato. Quem é o próximo que pode falar agora? Boa tarde. Desligue seu microfone. Boa tarde, professor Bruno. Boa tarde, quem é? É o Lio. Ei, Lio, olha o cabelo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu amado? Estou muito feliz de ver você dando sua aula aí, viu? Amém, que bênção, obrigado. Nós falamos disso o ano todo, né? Ficamos muito empolgados com essa pós. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece do grupo, sou diretor de tecnologia da faculdade, né? E essa é uma disciplina que eu acho que vai mudar assim, a face do curso. Eu já tive um contato profissional com o Bruno em outras instituições, e é um cara assim, que eu tenho maior admiração, que é um cara, eu acho que fora de série para essa disciplina, para esse curso. Eu acho que é o up do curso nesse momento, porque a gente observa que ainda tem pessoas com dificuldade, a nossa realidade também, ela ainda não favorece 100%. De vez em quando a nossa internet cai, de vez em quando o nosso dispositivo trava,
ainda tem muitas pessoas usando o celular, algumas por opção, outras porque não tem um notebook mesmo, mas ainda assim, nós não estamos medindo esforços para manter uma qualidade alta para o curso, né? A gente sabe a importância do curso para a função que todos exercem aqui no grupo, e eu acho fundamental. E o Bruno, eu acho que é uma pessoa que vai contribuir bastante e que, com certeza, a partir de agora, nós vamos ter mais qualidade aí. Os nossos problemas vão passar, e eu vou fazer questão, inclusive, Bruno, de estar todo dia aqui durante a semana. Eu quero acompanhar também, quero aprender com você. Beleza? Então é isso aí, boa sorte. Boa sorte. Obrigado, Liu, muito obrigado, viu? Eu fico até meio sem jeito, porque o Liu é um profissional abençoado, um profissional maravilhoso, conhece muito, né, da área. Estão todos me escutando aí? Estão conseguindo me escutar? Faça assim, ó. É um profissional excelente, está aí há muitos anos já nessa caminhada, né? E eu fico até meio assim, um pouco até sem graça, né? Diante da expectativa que tem. Eu creio que, assim, nós estaremos aplicando o nosso melhor, né? O melhor que a gente pode, com base em base do plano de curso, do plano de disciplina que foi colocado para a coordenação, para a direção da faculdade. E nós estaremos, né, como eu falei, buscando ali ajudar ao máximo os irmãos, né, a cada um dos irmãos, a cada aluno, né, a tirar suas dúvidas, a crescer. Esse é o foco, sabe? Esse é o foco, é crescer. Vamos crescer no conhecimento, como o nosso amado falou agora por último, antes do Liu, né, nós vamos procurar crescer justamente nisso que é exigido de nós, né? Isso que é exigido, a forma como é exigido. Olha, eu vou dizer algo muito particular para os irmãos, que eu sempre achei a internet muito impessoal, né? E olha como nós somos provados naquilo que a gente fala, né? Eu nunca gostei muito de me expressar pelo WhatsApp, nunca gostei muito de colocar algumas informações no Facebook, porque se torna muito impessoal. Eu digo que a internet ela não tem expressão, né? Você pode estar ali dizendo que está tudo bem, quando na verdade a sua expressão não diz isso, né? Mas nós somos provados, né, dessa forma. Então hoje nós estamos usando essa tecnologia justamente naquilo que as igrejas hoje estão sendo exigidas para usar também, né? E isso vamos colocar assim, maravilhoso para que a gente venha se adequar a uma realidade que nós somos a pecinha do quebra-cabeça para que isso venha a crescer, né, cada vez mais. Né, a peça do quebra-cabeça para que os ministérios eles avancem, nós estejamos aí adequados a grandes instituições, né, porque assim, nós vemos que grandes empresas estão acrescentando tecnologias que pequenas empresas também estão utilizando da mesma maneira, né? Então, ela é muito democrática, né? Ela se torna cada vez mais democrática nesse sentido, né? E eu glorifico a Deus, né? Como bom cristão, né? E líder também de ministério, eu glorifico a Deus, né? Eu tenho que glorificar porque Deus ele nos proporciona isso. Vamos lá, quem é o próximo a se pronunciar? Professor Bruno, boa tarde. Boa tarde. Ei, pastor Rodrigo. Tudo bem, querido? Boa tarde a todos os meus colegas. Boa tarde ao nosso presidente, pastor Otton, que certamente já está conectado conosco para esse primeiro contato. Para mim, essa disciplina ela vai ser fundamental, especialmente para que eu possa construir a lógica de pensamento do meu ensaio acadêmico. Diante de toda essa realidade, e eu tenho assim a felicidade, professor Bruno,
de lidar com tecnologia já há bastante tempo. Eu lido com tecnologia há pelo menos, eu já tenho 41 anos, já vão para 22 anos lidando com tecnologia. Eu fui diretor de uma empresa aqui da cidade, no ramo de tecnologia, trouxe para cá na época um curso de hardware, depois de tecnologia de redes, manutenção em impressoras, e por quase 10 anos eu militei também como docente nessa área de tecnologia, na área de sistemas, e por uma questão da vocação ministerial, eu tive que deixar de lado um pouco mais a minha militância como docente. Desde o ano de 2004, que eu estou assim mais afastado do aspecto da docência na área de tecnologia. Eu posso até me considerar um dinossauro nessa área, porque eu ainda trabalhei com 286 da Intel, com 386, com 486, peguei a geração Pentium, Pentium 1, Pentium 2, depois as outras empresas. O disquete, exatamente, né? Ainda pegamos o bolachão, o disquete, depois as outras tecnologias que foram surgindo. E eu sempre tive essa visão, tenho a alegria de pertencer ao Ministério do Pastor Otton, de ter ajudado o nosso pastor. Hoje a nossa igreja tem crescido bastante nesse aspecto e usa muito o aspecto tecnológico na sua gestão, tá certo? No decorrer da disciplina, a gente pode dar alguma contribuição nisso, eu não vou falar muito para não usar muito do tempo. Mas para mim vai ser muito, muito prazeroso, porque o meu tema já está definido. Eu estou ainda aqui caminhando entre dois temas. O primeiro seria a igreja digital, uma realidade necessária nesse novo normal. Esse aqui seria o tema do meu ensaio acadêmico, uma proposta de tema, ou a importância das ferramentas digitais para a gestão eclesiástica nesse novo normal. É algo que eu pretendo desenvolver na construção do meu ensaio acadêmico. Foi, inclusive, alvo de debate, agora na nossa última convenção geral, o aspecto da digitalização das igrejas e a importância de todas essas ferramentas. Fizemos, professor Bruno, a primeira convenção digital do Brasil, tá? Totalmente online. Nós conseguimos agregar pessoas de todo o Brasil. E agora, nesse final de semana, nós vamos celebrar os 103 anos da igreja, também totalmente online. Nós vamos fazer a transmissão por meio das plataformas digitais, na sexta e no sábado, já trabalhando e demonstrando parte desse debate que é tão importante, que é o das lideranças das igrejas se voltarem um pouco mais para a necessidade da digitalização das igrejas, com a finalidade de alcançar outros espaços, ora inexplorados por nós, e que agora nos foi demonstrada a importância de nós estarmos atenuados com essas questões. Então, eu estou super empolgado, quero sugá-lo em tudo que eu puder, para que eu possa, evidentemente, agregar valores a essa pesquisa que eu vou promover por ocasião dessa posse. Obrigado, professor. Seja bem-vindo. Ô, pastor Rodrigo, eu que agradeço, viu? Aquilo que o senhor tem a acrescentar vai ser de muito valor para a equipe, para o grupo, né, para a classe. Vamos continuar nesse foco, sim, e eu vou contar muito com a ajuda dos irmãos, assim como do pastor Rodrigo e de outros que estarão se disponibilizando, né, a acrescentar, como o pastor Rodrigo falou, e assim como outros podem acrescentar. Obrigado, pastor. Próximo. Desligue seu microfone, pastor, por favor. Vamos lá, quem é o próximo que irá falar? Mais ninguém vai falar? Vamos lá, meus amados. Boa tarde. Preciso que você...
Boa tarde, pastor Bruno. Eu estou aqui ocupada, eu não vou ligar minha câmera. Mas, assim, tudo bem, fique à vontade. Eu estou esperando, eu estou com muita expectativa também, igual o pastor Rodrigo aqui, porque eu quero muito falar também nessa área, né? Porque eu creio que isso, nessa pandemia, foi o diferencial, e isso faz parte da gestão de igreja. A questão do empreendedorismo, assim, nesse sentido, né? Da inovação tecnológica. Eu acho que isso foi o grande diferencial que fez algumas igrejas alcançarem os fiéis e outras não. Eu falo isso porque eu conversei com muita gente que falou que se perderam da igreja, não tiveram mais contato com seus pastores, não tiveram lives, não tiveram nada, nenhuma ferramenta para entrar em contato nesse período, e isso foi muito ruim para eles, né, para esses fiéis. E aí eu acho assim que um ensaio, né, também nesse tema vai ser bem relevante. Só que eu estou com muita dúvida ainda, né, o pastor aqui está bem adiantado, mas eu não sei muito como delimitar o meu tema, e então eu estou aguardando mesmo essa disciplina para ver se eu consigo agregar e também montar uma linha aí de investigação. É isso. Ok, minha irmã Safira. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu glorifico a Deus porque, há um tempo atrás, logo que se instaurou essa situação no mundo, né, e nós fomos atingidos, eu fui um dos resistentes, né, mesmo nessa área de tecnologia, vivendo, né, eu fui um dos resistentes a não utilizar, justamente por aquilo que eu já falei ainda agora, por ser muito impessoal. Mas a situação, inclusive daquilo que a senhora falou, minha irmã, dos irmãos, da distância, nós passamos a utilizar muito o Facebook, o WhatsApp, né, o próprio Zoom, o Meet, né, nós passamos a utilizar com mais frequência justamente por essa questão que foi muito pertinente a senhora ter colocado. As videochamadas pelo WhatsApp, elas foram, assim, muito importantes nesse contato com os membros da igreja, né? Nós iremos abordar aqui também, meus amados, não só essa questão do uso prático, mas nós vamos também falar acerca de equipamentos, integrar a igreja, né? Ou as igrejas, a exemplo da Assembleia de Deus do pastor Otton e do pastor Rodrigo e de outros irmãos, né? Eu não sei como é tratado isso internamente, mas a intenção, a ideia era que as igrejas elas estivessem todas conectadas, sistemas em que pastores iriam utilizar, e nisso que sistemas são utilizados, sistemas via web, é criado meios de interagir com a parte, inclusive com a parte de membros, de entrada de recursos, seja dízimo, oferta, doação. Tudo isso seria criado uma interação entre as igrejas, seja a igreja mãe e as congregações, justamente para se ter algo bem mais transparente, né? E isso também seria dado uma questão de um feedback muito maior naquilo que as igrejas iriam ter respostas com relação a eventos, programação, tudo isso ia estar na ponta, na mão, né, de cada membro, uma vez que eles estariam recebendo, no momento que é postado, eles estariam recebendo na mesma hora aquela informação. Pois bem, nós utilizamos dessa ferramenta, né, no nosso ministério, utilizamos dessa ferramenta, e assim, os irmãos, eles têm uma interação muito maior, né, com relação àquilo que é acrescentado no ministério, eventos, rotinas, né, de um modo geral, né, mídias, fotos de um modo geral, com aquilo que pode ser acrescentado. Então, fica todo mundo muito atento, muito conhecedor daquilo que a igreja vive, né? Daquilo que a igreja não fica limitado somente a cultos, somente a uma...
os irmãos podem interagir, né, de maneira efetiva, porque eu falo que é eficiente, pode, né, estar usando de maneira eficiente aquilo que venha a acrescentar ainda mais, né, a qualidade ao próprio ministério. Vamos lá, outro que possa acrescentar. Professor, licença, novamente, só para lembrar da participação no fórum, tá? Que inclusive já está lá na plataforma, o professor já disponibilizou, e é preciso a participação, certo? A avaliação objetiva também vai ser feita na sexta-feira. Então, vamos lá, vamos nos dedicar. Obrigado, professora. O tema que está lá no fórum, tá? Eu vou colocar aqui para você. O tema que está lá no fórum. Oi, pô, não. Oi, professor. Pois não, pode falar. Tá ouvindo? É o irmão Ângelo, né? Uma boa tarde a todos. Pode falar, irmão. Isso, meus colegas aí, o pastor Otton, Diga, os demais pastores. Meu amado. Prazer lhe conhecer. Quero só contribuir com a sua fala em questão da gestão, né? Que Estou lhe ouvindo, esses sim. softwares, esses aplicativos, eles vão surgir a partir da necessidade, né, das nossas igrejas. Por exemplo, antes da pandemia, estávamos tentando fazer o censo lá da congregação Monte Moriá, lá do pastor Ananias, né? E aí eu já pensei em fazer um sistema de cadastro em que pudéssemos verificar a questão dos membros da igreja, né, da membresia da igreja, dos congregados, das pessoas que foram batizadas, porque nós temos uma ficha na igreja, né, no nosso ministério, né? Então, mas faria essa questão no sentido de colocar na intranet, né, através da intranet, para fazer esse cadastro. Então, nós teremos assim, dados atuais, por exemplo, quem se mudou da igreja, para onde foi, onde aquela pessoa está, porque às vezes a pessoa precisa saber qual foi o dia do meu batizado, qual foi o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, e às vezes a pessoa não tem a ficha. Que ela vai, numa igreja, ela preenche uma ficha, para outra igreja ela preenche outra ficha. E tendo esse controle, depois poderíamos até tornar isso maior, né, para a gestão maior do tempo central, de ter todos esses acessos em tempo real. Eu quero consultar a vida de alguém, de um membro da igreja, eu vou lá, digito o nome da pessoa, e lá eu vou saber se ele é dizimista, qual é a profissão dele, onde ele mora, onde ele está congregando, né? Isso vai facilitar a vida da igreja no geral, né, do nosso ministério. Então, já pensei em fazer um trabalho, né, um ensaio em cima disso aí, né, de construir um programa para fazer esse controle de membros da igreja, do geral. Cadastro de pastores, cadastro de evangelistas, cadastro no geral. Então, você vai consultar alguém, você já sabe. Por exemplo, houve uma mudança. O fulano de tal, ele não está mais aqui na congregação, ele está para onde? Ele foi para a congregação tal. Do mesmo ministério, ou de outro ministério, para outra cidade. Porque se você for analisar nas congregações, se você procurar algum membro que já participou da sua congregação, você não sabe para onde ele está. Então, nesse sentido, eu queria contribuir. Eu sou formado também em rede de computadores, né? E sou licenciado em informática. Então, a gente tem algumas ideias aí para ajudar, né, ao nosso ministério. Ô, Benito. Isso que o senhor falou é bastante pertinente, né? Uma vez que a gente fica só no papel, né, já fica até meio arcaico, né? E hoje a necessidade é essa, né? Assim como o irmão Ângelo falou, né? Nós temos a ficha, é necessário o preenchimento dessa ficha, mas também é necessário nós acrescentarmos isso em um sistema de gestão, né, eclesiástica que seja efetivo e verdadeiramente venha somar positivamente, porque eu vejo assim, nós temos um sistema de gestão, maravilhoso, mas eu percebo que a igreja, ela quer participar disso. Ela quer fazer parte, ela não vai ter acesso a informações reservadas, né, a informações que são mais ali, né, de administrativa, mas ela vai ter informações de um modo mais restrito a questões de programação da igreja, de eventos,
de mensagens do pastor, de mensagem dos outros irmãos, né, de vídeos postados, fotos. Então, isso que o senhor acrescentou, irmão Ângelo, é excelente, é fantástico, e se todas as igrejas adotassem, né, dessa forma, de uma maneira bem mais abrangente, eu acredito que nós estaríamos um passo à frente. 10 minutos? 15 minutos? Quem mais pode acrescentar? Boa tarde, pastor Bruno. Boa tarde. Boa tarde, pastor Bruno, professor desta turma. Eu me chamo Dorismar. A minha expectativa com relação a essa disciplina, ela é muito grande, até porque é um tema que eu também pouco conheço, e com o avanço da tecnologia, né, e as atuais circunstâncias, nós necessitamos conhecer um pouco mais como utilizar esse recurso em várias áreas, né? Não somente na gestão eclesiástica, mas em todas as áreas que necessitamos vender a nossa imagem também, como profissional, né? Como divulgar os nossos trabalhos, como atingir uma grande massa com temas, com assuntos pertinentes, né, eu digo assim, à sociedade, e para mim é de grande relevância, porque creio que vai me ajudar e muito, uma vez que eu preciso ter esse recurso para utilizá-lo em meu favor, né, eu digo assim, não só em favor da igreja ou de uma comunidade, mas em meu próprio favor como profissional, né? Então, será de grande relevância. E eu, aqui, a minha expectativa é grande, porque conheço bem pouco sobre o tema e ainda não tive acesso ao conteúdo programático da disciplina, então não sei muito o que dizer ainda com relação à disciplina, né? Mas com relação ao foco da tecnologia, com certeza é fundamental. Temos avançado muito, né, nesse aspecto, e atualmente precisamos realmente ter esse conteúdo, né, esse conhecimento. Agradeço aí a oportunidade. Realmente é aquilo que a senhora falou, tá? Quem é o próximo? O pastor Otto já está ativando o microfone. Não estou lhe escutando, pastor. Seu áudio não está saindo. Tá, vamos abrir o microfone. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Agora melhorou. Tá saindo, sim. Tá bom. Boa tarde para o senhor. Boa tarde para os colegas. Eu também quero fazer uma observação, vamos dizer assim, geral. Sabemos nós que a tecnologia, no mundo em que vivemos, é indispensável para que uma igreja se estabeleça. Imaginemos se não tivéssemos nenhum conhecimento já anterior, neste momento em que tivemos que nos comunicar com os nossos fiéis através da internet. Nós teríamos tido uma certa dificuldade e uma vantagem na nossa comunicação. Nós já tínhamos isso. Eu falava no templo central e todas as nossas congregações recebiam a mensagem no culto de terça-feira. Nós reuníamos em 10 pontos todas as nossas 150 congregações e podíamos nos comunicar. Falávamos. Isso foi uma tecnologia bolada pelo o pastor Rodrigo, pastor Jean,
e nos seja para mandar pastores em loco para este local. Saía mais barato. Pastor, está falhando o sinal. Uma desta igreja, todo está ruim o sinal? Está falhando bastante, Alô? mas a gente está conseguindo entender. Alô? Viu? Anteriormente, alguns anos atrás, os nossos tesoureiros, o meu tesoureiro, guardava os resultados em vários papéis no bolso. Era anotado no livro caixa. Bom, há já uns 15 anos, o pastor Rodrigo sabe precisar maior, a precisão, nós contratamos um programa interligado, em que toda a nossa contabilidade é feita através dessa interação deste programa que nós temos. Muito bom, nada mais é escrito, tudo está ali. Ninguém pode enganar o outro, não pode. Alguém que está por fora acha que a gente mete a mão, que o tesoureiro se paga a si mesmo, diz assim, não, eu sou tesoureiro, mete a mão lá, que o pastor Otto pode chegar a qualquer hora, não, eu quero o meu salário. Não é assim, não. É tudo interligado. A diretoria sabe o que está acontecendo. Viu? Agora, é claro que nós temos 150 igrejas. O extrato social nosso, eu faço uma autocrítica, é diversificado. E bom, que em cada igreja tivesse um pastor com a qualificação do pastor Ângelo, né, para nos auxiliar. Hoje nós temos dificuldade de certas congregações na periferia de prestar o relatório espiritual mensal. Nós reclamamos do pastor, muitas vezes, ele diz que não tem pessoa qualificada para fazer manualmente. Imaginem, para fazer usando a tecnologia. Então, nós temos essa certa dificuldade. Nós queremos esses dados para poder trabalhar dentro da tecnologia. Mas nós quebramos vários tabus. Hoje nós temos a salva eletrônica. Uma certa resistência, alguém ficou escandalizado de nós usarmos a maquininha para você fazer lá o registro da sua oferta ou do seu dízimo. Alguém se escandalizou, mas agora está tudo bom. Na hora da oferta, o rapaz está lá com as duas máquinas para receber, né, a oferta. Isso facilita demais. Então, muitas vezes, nós temos que quebrar certos tabus, viu? E nós estamos agora querendo fazer um programa para acertar a nossa vida espiritual, que é essa parte de secretaria. É claro que nós já usamos muita coisa, nós temos assinaturas digitais, nós digitalizamos documentos de 40, 50 anos da igreja que estavam se desfazendo. Hoje estão digitalizados. A secretaria faz, com muita propriedade. Então, eu concordo, a tecnologia na igreja é muito excelente, não só para nós nos comunicar, porque algumas pessoas pensam que nós precisamos da tecnologia para nos comunicarmos com o nosso público externo. Não. Eu acho que é mais importante essa tecnologia para trabalhar a gestão eclesiástica, como eu estou falando, como nós já estamos muito avançados, eu posso dizer. Eu acho que poucas igrejas têm um programa financeiro, tecnológico, dentro da sua igreja, como a Assembleia de Deus, sem demérito para as outras. Eu sei que a nossa é muito boa, e está aí o pastor Rodrigo,
né? Seria suspeito para confirmar, mas ele sabe disso, nem compreende um pouco desse métier. Então, nós estamos avançando. É claro que nós temos tido dificuldade para encontrar um programa que atenda às nossas iniciativas na gestão, quando a secretaria, o Dr. Anjo falou correto. Não é fácil, mas nós estamos caminhando, procurando melhorar. Nossa secretária é uma secretária formada, ela é bilíngue, formada na universidade, né? A secretária procurando melhorar cada dia. Obrigado, pastor. Agradeço, pastor Otton, pela sua participação. Não sei se fui por isso que eu queria que o senhor se pronunciasse. Não, claro, eu acredito que todos entenderam. Por isso que eu queria muito que o senhor participasse, porque a Assembleia de Deus, a referência em outras situações, né, tem esse foco também. Eu acredito muito, né, nessa questão da parte tecnológica da Assembleia de Deus ser tão evidente em referência a outros ministérios, né? Então, essa organização, esse contato com a tecnologia, esse investimento em pessoas, né, é muito importante. Naquilo que o senhor falou do obreiro lá do bairro distante, que não consegue nem fazer na mão, né, a dificuldade. Eu acredito que num futuro não muito distante nós poderemos, né, investir em pessoas para estarem assumindo esse papel, né? Nós estaremos investindo no reino, né? Pessoas que se disponibilizam, porque também existe essa dificuldade, pessoas de quererem fazer, né? Pode até ter a capacidade, mas de se disponibilizar para fazer, acha que vai estar fazendo para o pastor, na verdade vai estar fazendo para Deus, vai estar fazendo para o Senhor de uma maneira muito, muito objetiva. Então, eu creio verdadeiramente que nós podemos usar um espelho que reflete essa nossa realidade. Há uns anos atrás, né, vamos colocar aí uns 20, 30 anos atrás, poucas pessoas tinham acesso à faculdade como tem hoje. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas tendo acesso e cada vez mais crescendo. A tecnologia ela tende a seguir o mesmo propósito também, né? E eu creio que, como foi falado acerca da salva eletrônica, e alguns irmãos no chat concordaram também, né, de abrir a mente, explodir a mente com novas ideias, tudo é válido, meu irmão. Tudo é válido, sabe? Eu acredito que verdadeiramente que para o crescimento, né, para esse crescimento nosso, né, é necessário nós, como foi falado, quebrarmos tabus, nos abster, lançar fora conceitos e preconceitos que nós colocamos sobre nós mesmos. A tecnologia está aí, né? E nós somos considerados os excluídos se nós não nos adaptarmos a ela. Essa é a verdade. Viu, pastor? Desculpe interromper. Ou não? Esse momento da pandemia Covid-19 nos obrigou a pensar. E hoje nós estamos pensando no QR Code. O QR Code todo mundo está usando. E agora eu já vi igreja usando, e vamos usar QR Code para quê? O fiel usar aí e botar o seu dinheiro lá no banco. Nós temos lá, então a gente faz aqui, não precisa ir na igreja, né? Ir na igreja. Está aqui o QR Code. Mas tem celular, a maioria. O Brasil é um dos países que as pessoas possuem em grande quantidade de celulares, e com o seu celular usa o QR Code e o dinheirinho cai na conta. Olha aí. Para que é melhor? Você hoje quer ter acesso a um conteúdo interativo, né? Nós estamos avançando. O que nós vamos ver, o que tem no conteúdo que tem lá numa prova EAD, é a internet das coisas, né? Então, tudo
tudo está na sua mão, tudo está conectado, né? Então, hoje o QR Code, você quer ter acesso a um conteúdo interativo, aparece na sua televisão, você pega o seu celular e mostra lá no QR Code, aponta para o QR Code e automaticamente já está no seu celular aquele conteúdo que foi mostrado. O próprio WhatsApp Web, né? Nós podemos utilizar, para utilizar o WhatsApp no computador, QR Code, né? Então, está muito na mão. Então, as pessoas, de um modo geral, estão inseridas nisso, né? A TV interativa está aí, né, para justificar isso. Nós temos aí os streams da vida aí com transmissão de filmes, né, de séries, e tá tudo diante de você. Eu não posso assistir na televisão, mas eu assisto no meu celular, eu assisto no meu tablet, né, eu assisto a hora que eu quiser, né, eu tenho acesso a conteúdos, conhecimento, né, ninguém pode se colocar à margem do conhecimento, uma vez que está diante de você, né, diante de você querer e quebrar barreiras, né, quebrar barreiras para que esse conhecimento e a sua mente expanda, para que isso venha a ser evidente na vida de todo aquele que realmente busca, que realmente quer. Né? É bem muito boa a sua colocação, pastor Otton. Alguém mais gostaria de acrescentar? Obrigado. Disponha, pastor. Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde, Irenilda. Tudo bom, minha irmã? Tudo bom. Eu confesso que eu tenho uma grande expectativa com essa disciplina. Eu trabalho juntamente com... Tenho a honra de trabalhar com o pastor Otto, cuidando de um grupo que é bem seleto, que é o grupo de adolescentes. E essa matéria essa disciplina, na verdade, vai me trazer muito, me deu uma expectativa muito alta, porque os adolescentes hoje, eles vivem de tecnologia, né? Então eu tive que me adaptar a eles. Hoje nós temos uma fanpage do Facebook, um canal no YouTube, e mais o Instagram que a gente gerencia, tá, de redes sociais. Então, são coisas muito, para mim, são novas, e a maioria dessas redes, elas são gerenciadas pelos próprios adolescentes, para o senhor ver o quanto que eu tenho e necessito aprender. Né? Eles nesse fator, alguns me dão aula. Porque realmente é algo que não tem sido muito fácil para a gente que não estava acostumada, né, com esse tipo de tecnologia. Então, para mim, vai ser muito bom aprender como ampliar isso, como trazer melhorias para as redes sociais. Hoje, nós temos no nosso Instagram, por mais que a gente ainda que a gente precise melhorar muito mais. O senhor está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim. Hoje nós temos no nosso Instagram, só da MAAD, que é a Missão com Adolescentes da Assembleia de Deus, nós alcançamos 3.000 adolescentes. Nossa meta é chegar a 6.000. Né? Nosso Facebook, a nossa página também, ela tem um bom alcance. E nós alcançamos 1.000 assinantes do nosso canal. Então, é algo assim que não dá mais para ficar naquela metodologia antiga. A gente vai ter que inovar, nós vamos ter que correr atrás de outras coisas para trazer, de outras ferramentas. Eu tenho que aprender a utilizar outras ferramentas para trazer a esses adolescentes, porque eles estão sempre à frente, né? Tem coisas que eu já aprendi com eles, né? E eles tem sempre algo novo, e eu tenho que estar sempre me informando. Então, eu estou numa expectativa muito alta dessa disciplina, porque vai me trazer essa gestão, né, de inovação dentro da minha área, que é uma área com adolescentes. Que bênção, irmã Irenilda, que bênção. Glória a Deus, viu? Estou muito feliz porque você expôs. É interessante nós olharmos como existe uma diversidade de opiniões, das necessidades de cada um mais rasos, outros mais profundos, né? Então, é muito interessante, é muito boa, foi muito boa essa sua colocação, justamente a senhora que trabalha com jovens. E, querendo ou não, meus irmãos,
os jovens, eles estão um passo, ou dois, ou três, à frente do nosso, né? Então, eles já nascem com um celular e um tablet na mão, eles já são inteirados. Então, faz parte da nossa realidade de hoje. Eu tenho um filho de 15 anos, eu tenho uma filha, né, de 13, e o meu menorzinho de 7, ele já destrincha celular, computador, né? Então, faz parte dessa realidade, né? E nós temos, sim, que estar nos adequando cada vez mais, né, a essa situação. Vamos lá, tem mais alguém que queira... Obrigado, viu, irmã Irenilda, pela sua participação. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Darcinéia Barroso. A paz do Senhor, pastor. Manéia Barroso. Sim, sou eu. Eu também tenho muita dificuldade. Em casa, né, a gente tem os assessores, que são os netos, os alunos, como a pastora Irene falou, né? Eles estão à frente da gente. Né? Muitas vezes eu ia passar um filme para ele na escola, para as crianças, né, adolescentes, que eu dou aula com adolescente no estado. Aí eles estavam lá nos ajudando, professora, é aqui, é assim. E às vezes até brincava com a gente, não, professora, deixa que eu faço isso. E na casa a gente fica contando com o esposo, que sabe um pouco mais, os filhos. Aí eu não estava muito ligada nessas coisas, né? Aí vem essa pandemia, nós temos que dar aula online. Meu Deus, socorro. Né? Ainda bem que a gente tem os nossos assessores aqui por casa, porque essa coisa foi triste. Né? A gente se adequar, trabalhar com essas coisas que a gente não era acostumado. Então, veio aí para nos auxiliar, tudo que vem para nos auxiliar neste sentido, da tecnologia, vai ser muito bem-vindo. Né? Espero poder aprender bastante. Estou aqui me esforçando. Eu já estava assim, eu dizia assim para meu esposo, para meus filhos, não preciso não aprender isso, porque eu já vou até aposentar, ano que vem já vou pedir minha aposentadoria, eu vou ficar vendo só a mesma coisa no celular, aí pronto, não dei tempo, né? Então, veio a pandemia e eu estou tendo que me adequar, né, a essas novas situações que estão surgindo. Que bom. Manéia, fico muito feliz pela senhora, viu? Obrigado pela sua participação e parabéns. Eu espero que a gente possa corresponder de maneira positiva e tirar tudo aquilo de dúvida que a senhora possa ter. Me veio agora em mente, né, como bom cristão, eu creio que seja o próprio Espírito Santo, que eu coloco tudo à frente de Deus, né, tudo diante do Senhor. Eu tive uma tia, ela é falecida já, e a minha tia, ela sofreu muito nas mãos do esposo dela. Ele tinha problemas, né, ele é esquizofrênico, né? Então, ela começou a viver depois que ele morreu. E ela se formou com quase 70 anos, né? Com 64, 65 anos, ela se formou em pedagogia. E ela era uma mulher, assim, que ela era doente, ela tinha problemas cardíacos, mas ela não queria depender de ninguém. Ela era independente, uma senhora totalmente independente. E ela era ela era da época do MSN, do Orkut. Eu acredito que alguns irmãos tenham vivido essa época, né, da época do MSN, do Orkut. E ela de tanto ela interagir na internet e pela sede do conhecimento, ela pegou uma tendinite nas duas mãos, né, e ela sempre tinha muito essa sede do conhecimento. Ela sempre buscou ultrapassar as barreiras daquilo que colocava um limite para ela, né? Então, eu sempre tomei a minha tia como um exemplo para mim, né? E eu sempre trouxe ela como muito testemunho o meu testemunho para crescimento mesmo, né? Quando acontece alguma coisa desse tipo, eu não vou conseguir, não, eu consigo sim. Eu tinha uma tia que era cardíaca, 30% do coração funcionando, e ela fazia e acontecia num computador, né? Então, eu dou glória a Deus por isso. Né? Então, o importante né, para a irmã Néia e para todos os irmãos, é que nós precisamos quebrar conceitos e preconceitos, porque vai chegar um momento que nós vamos ser exigidos naquilo. Está aí a pandemia, que exigiu muitos, e a irmã Néia falou, e agora? Né? Já queria até se aposentar. Não se aposenta não. Né? Tem muito trabalho ainda pela frente, né? Tem muita coisa ainda a contribuir. Né? Eu dou glória a Deus por isso. Parabéns, tá, irmã Néia?
né? Porque Deus, ele exigiu da senhora e mostra que a senhora é um vaso. Vamos lá, mais alguém? Professor. Eu estou vendo que os irmãos estão querendo participar. Vamos lá, quem é? Oi, professor. Alcione. Alcione. Boa noite. Prazer. Boa noite, irmã. Seja bem-vindo. Sobre a tecnologia, a gente tem muitas expectativas, né? A gente vai, porque a tecnologia ela vai se inovando. Eu digo assim que ela não é algo que para, sempre ela tem algo novo. Quando a gente pensa que já descobriu algo, tem algo mais acima do que aquilo que nós descobrimos. E aqui eu sou coordenadora de área, eu tenho 12 congregações que eu coordeno, e a gente tinha essa dificuldade de reunir com os pastores dessa coordenação. E eu, assistindo a primeira aula, eu vi meu esposo assistindo a aula da faculdade, no MET, né, antes de eu fazer a pós. E eu disse assim, se ele pode fazer isso, eu também posso. Aí eu resolvi pesquisar o aplicativo, e foi porque tinham me falado do Skype, mas eu particularmente não gosto muito do Skype, eu acho ele muito chato. Eu gostei muito do Match, vi ele usando, gostei demais. E aí eu marquei com todos os pastores, dei a dica, olha, vocês baixem o aplicativo. E eu fiquei assim preocupada, será que vai dar alguém na reunião? Aí foi a reunião assim, não faltou ninguém, até aquele mais humildezinho que disse que nem sabia mexer no celular, acertou. E nós fizemos uma reunião muito produtiva. E aí eu peguei e mostrei para eles, falei, essa é uma tecnologia que vocês também podem usar com os membros da congregação, para vocês terem acesso a eles, e é uma forma de interagir. E aí, inclusive, eu dei umas ideias, e ontem até a gente fez também uma gincana, né, com alguns jovens, e a gente fez a sala, colocava as perguntas para ver quem acertava mais, e aquele que acertasse ia ganhar um prêmio. Então a gente fez umas brincadeiras, umas dinâmicas, e isso é bom, porque às vezes as pessoas estão só em casa, e também, como eu comuniquei para eles, eu posso visitar alguns irmãos, eu posso falar pelo celular, ir com aquela família como pastora, mas só que tem irmão que não está vendo o outro irmão, aí então eles têm essa dificuldade. E nós criamos essas salas justamente para o irmão ver o outro irmão. Tinha uns até que nem se conheciam, porque quando começou a pandemia, alguns estavam doentes, aí acabaram não se conhecendo, e tiveram a oportunidade de se conhecer. Eu vejo assim como algo muito produtivo, muito bom. Não conheço tudo, né? Estou aprendendo. Por exemplo, eu estou batendo cabeça que eu não sei gravar ainda no MET. E eu estou pesquisando para saber como fazer, para fazer a gravação, para a gente guardar isso, que eu acho que é algo histórico na nossa vida. Obrigada. Que bênção, irmã Alcione, que bênção, viu? Eu acho maravilhoso, acho muito lindo essa interação dos irmãos, porque assim, meus irmãos, eu não consigo, a minha mente não chega a esse ponto, nunca nós iremos substituir, né, o contato humano. Não tem como, né? A tecnologia está aí para nos auxiliar, mas sempre haverá necessidade de ter um membro, um obreiro, um pastor, a liderança, vai ter que estar em contato com aquele irmão. Há essa necessidade, né? Sempre vai ocorrer essa necessidade, né? E como a senhora colocou isso agora, eu achei assim fantástico, né? Porque naquilo que a senhora coloca como experiência, mas tem aquele irmão ali com a liderança, então eu acredito, nunca a tecnologia ela vai substituir esse contato. Nós estamos vendo aí muitos obreiros, muitos irmãos, sim, está buscando cada vez mais conhecer, mas nunca substituir completamente contato e interação humana. Vamos lá? Mais alguém? Obrigado, tá, irmã Alcione, pela sua participação. Vamos lá. Mais alguém? Alguém mais vai falar? Queira se expressar um pouco? O que vai acontecer
o que tem no conteúdo dessa disciplina? Tem alguns irmãos, né, que eles têm um conhecimento mais profundo, é o caso do pastor Rodrigo, né, é o caso do nosso amado irmão Ângelo, né, tem um conhecimento mais profundo, mas muitos não. Mas, de qualquer forma, tem nomenclaturas, tem conceitos da parte de tecnologia que nós vamos conhecer, muitos vão conhecer agora. Mesmo aqueles que já conhecem profundamente, talvez não tenha visto uma nomenclatura ou outra, uma expressão tecnológica ou outra, né? Então, isso é muito importante para que você se aprofunde naquilo que será exposto, que vai criar maior interatividade entre você, a igreja, você, os membros, a liderança, né, com o corpo da igreja, justamente para afinar esse discurso. Então, nós vamos trabalhar com conceitos básicos, né, que muitos podem conhecer e outros não. Mas também nós vamos trabalhar com, vamos expor, né, a internet das coisas, né, tem muitas nomenclaturas e situações que talvez estejam vivendo e nem conheçam a expressão, né? Conheçam a situação. Poxa, eu já vivi isso aqui. Eu tenho isso aqui dentro de casa, mas eu não sabia nem o que era, o que era de verdade, né? E como eu vivia com isso sem entender, né? Então, nós poderá ocorrer situações como essas, tá? Tem mais alguém? Estou vendo aqui o irmão Jaime. Irmão Jaime já se pronunciou. Não sei se o irmão Jaime já se pronunciou. Falou conosco. Irmão João Gilberto. Já, meu querido. É que eu estou anotando aqui, meus irmãos. Tá? Eu estou com uma outra tela aqui para acompanhar os irmãos, né? E ver o chat. Tem alguém que gostaria de acrescentar algo mais que venha enriquecer? Oi, irmão Jaime. Irmão Jaime, se o senhor está falando aí, não está saindo. Oi, ouvido? Tá um pouquinho baixo, irmão Jaime. A internet está muito ruim, está falhando muito no momento. Essa internet, né? Fui eu que abri aí a questão, quando a gente iniciou a conversa. E eu coloquei aquela questão da nossa dificuldade, né? De podermos fazer uso dessas ferramentas. E depois que a gente aprende, fica tão fácil, né? A gente, poxa, mas é tão simples. Mas pela nossa condição, da nossa inércia mesmo, né? A nossa inércia como pessoa, a gente acaba deixando, dizendo, eu não vou precisar disso, eu não preciso disso, né? E a gente fica naquela mesmice, na nossa questão de nos recusarmos a abraçar o novo, ou avançar, a gente acaba ficando, como eu falei no início, marcando passo, né? Mas tenho certeza que temos muito ainda a crescer, a aprender e a colocar em prática, né, essas ferramentas tecnológicas para que possamos ser gestores mais eficientes, né, mais atuantes e mais úteis para a obra de Deus, né, para a gestão eclesiástica, para administrar a igreja do Senhor, porque a igreja não é nossa, né? É a igreja do Senhor e é Ele que nós devemos prestar prestar conta, né, daquilo que Ele nos entrega. Então, a gente acaba precisando, né, e é uma expectativa muito grande, podemos contar com esses, como diz os mais intelectuais, esse cabedal de conhecimento que temos, né, tanto o senhor como professor, como também dos colegas que já têm uma formação mais avançada na área. Nosso muito obrigado. Tá certo, irmão. Obrigado, viu, pela sua participação, obrigado pela sua colaboração.
Meus amados, eu tenho um slide para passar para vocês. Tá? Isso já está lá numa prova EAD, na plataforma. E eu vou colocar aqui para os irmãos, eu quero que vocês acompanhem, tá? Porque como é a base, é a introdução, nós estamos nos conhecendo, né, fazendo essa interação, eu vi a necessidade de eu colocar esse slide para que os irmãos acompanhem, tá? Então, eu vou colocar aqui, apresentar para vocês, tá bom? E deixa eu só colocar aqui para os irmãos, para que a gente consiga avançar. Tá? Só um momentinho. A nossa internet não está ajudando muito, né? Nunca ajuda. Nós vamos falar também sobre a internet 5G, tá? A internet 5G que parece ser uma revolução. Vamos lá, gente. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação aí do slide? Né? Introdução a novas tecnologias. Passa assim, ó. Estão conseguindo ver? Sim. Legal. Tá certo. Então, vamos lá. Eu vou avançar aqui com os irmãos, tá? Chama-se de novas tecnologias de informação e comunicação. As tecnologias e métodos para comunicar surgidas no contexto da revolução informacional, ou revolução temática, ou terceira revolução industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década de 70, e principalmente nos anos 90. Os mais antigos devem sentir isso, né? Devem lembrar de tudo isso aí que nós estamos falando, tá? Mas vamos avançar. A imensa maioria delas caracteriza-se por agilizar, horizontalizar e tornar menos palpável, fisicamente manipulável, o conteúdo da comunicação por meio da digitalização e da comunicação em redes, mediada ou não por computadores, tá? Então, se nós formos abrir a nossa mente com relação a isso, mediadas ou não por computadores, sempre tem um processador em uma ponta e outra que vai fazer a interação, né, entre dois pontos. Você lembra no início da nossa conversa, no início da aula, que nunca é uma só via, é uma via dupla, tá? Ela tanto envia quanto ela manda e traz informações, tá? Aí, continuando. Para a captação, transmissão e distribuição das informações, texto, imagem estática, vídeo e som, né? Vídeo e som. Vamos avançar aqui. É interessante nós entendermos essa base, tá? Essa origem, esse momento simples. Aí nós temos aqui exemplos de novas tecnologias, ou NTIC, né? Os computadores pessoais, PC e notebooks, câmeras de vídeo e foto para computador ou webcam, isso está evidente na nossa vida. Gravação domésticas, e aqui eu coloquei, tá? Porque ainda existe, né? Os CDs, DVDs e Blu-rays, né? Mas essa questão de CDs, DVDs e Blu-rays, existe uma séria tendência delas serem defasadas, não serem mais utilizadas, né? Hoje, nós estamos utilizando muito as mídias que são baixadas pela internet, e tem suporte de armazenamentos portáteis, discos rígidos, HDs, cartões de memória, e por aí vai, tá? Tá dando para acompanhar aí? Tá todo mundo acompanhando?
Vamos lá, outros exemplos, tá? De novas tecnologias. Nós temos aí, eu coloquei aí só para criar um pequeno paradoxo na nossa linha de pensamento, na modernidade, eu coloquei esse telefone aí analógico, tá? Mas nós temos a telefonia móvel e ainda tem a telefonia fixa, porém, a telefonia fixa, ela já é digital, tá? Ela não é mais analógica, ela já se tornou digital na nossa vida, no nosso meio. Temos aí a TV por assinatura, né? E temos aí o streaming, né? Que é fluxo contínuo de áudio e vídeo via internet, tá? É necessário, pastor, professor, eu utilizar somente um computador para isso? Não. Já tem aí as Smart TVs, né? Que elas já utilizam também a mesma tecnologia com relação, utilizando este recurso, né? Já se usa essa tecnologia nas TVs mais modernas, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho mais, tá? Vamos lá, os podcasts, transmissão sob camada de áudio, vídeo, documentos, imagem, etc. É uma ótima ideia para as instituições, né, religiosas utilizarem o podcast, tá? Nós temos aí as tecnologias de acesso remoto sem fio, Bluetooth, o RDIF, Wi-Fi, e temos também a questão do QR Code, que foi falado pelo pastor Otton, tá? Vamos lá, na nossa introdução ainda, avançando um pouquinho mais. A inteligência artificial, que o futuro é agora, a inteligência artificial, a realidade virtual e a realidade aumentada, e a Big Data, tá? Vamos aprofundar acerca do que é essa Big Data também, né? Que, querendo ou não, está na sua vida, né? Quem é que envia um e-mail, quem é que envia uma mensagem via WhatsApp, tudo é utilizado pela Big Data. Internet das coisas, né? Certamente engloba todas as outras tecnologias faladas anteriormente, ao menos em parte. O conceito de criar uma malha de dispositivos inteligentes conectados, está criando um potencial enorme, tanto na vida das pessoas quanto nas indústrias. Empresas como Amazon e Google figuram entre as grandes, né, incentivadoras do avanço tecnológico na internet das coisas. O desenvolvimento de assistentes pessoais, funções de mapeamento, serviços de análise e automação residencial figuram entre o conjunto de produtos que usam o potencial da internet das coisas, tá? Vamos avançar um pouquinho mais. 5G ainda não é tão evidente para nós, mas ela está chegando, né? A internet 5G, né? Que vai ser muito utilizada. A internet 5G ela tem a esperança de se tornar uma internet mais estável, e nós não teremos esse problema que nós temos, por exemplo, que está tendo nessa transmissão para alguns irmãos, naquilo que trava, cai, acorte e tudo mais. Tá? Avançando. Impressão 3D em metal. Né? Até um tempo atrás, a impressão 3D era algo assim de Star Wars, de filmes da Marvel. Mas ela já é tão evidente que já existe a impressão 3D em metal, de fazer peças próprias para equipamentos da indústria, né? Então, já existe isso, já é agora, não é algo futurista. A impressão 3D, ela é real, tá? Ela é algo muito evidente. Fone de ouvidos inteligentes, isso aqui é fantástico, desenvolvido pelo Google, tá? Em que as pessoas, e olha, vamos expandir a mente aí, tá? Em que, em uma tradução simultânea, os fones de ouvidos inteligentes, eles têm essa capacidade de traduzir cerca de 40 idiomas diferentes, né, para aqueles que utilizam. Tem a função de fone de ouvido normal, mas tem essa função de tradução simultânea também. Tá? Hoje nós temos no celular esse tipo de tecnologia, né, de fazer essa tradução simultânea, mas fone de ouvido não. E nesse fone de ouvido inteligente está aí a esperança. Cidades sensíveis, né, o Google também já tem, né, essa questão do carro autônomo, das cidades sensíveis, né, eles têm ali no polo deles toda essa gama de tecnologias, né, que vai fazer com que tudo seja
exista essa interação através de fibra, né, através da fibra, através da comunicação sem fio, né, em que tudo esteja muito próximo, tudo esteja à mão e necessite o menos possível, né, de contato físico. Tá? Vamos lá, para a nossa conclusão desse primeiro slide aqui, que será avançado, no caso, amanhã. Tá? O processo de evolução tecnológica se dá a passos rápidos. Nós estamos vendo aí. É preciso estar atento para acompanhar todas as mudanças, senão todo o conhecimento adquirido se tornará obsoleto. Assim como as novas tecnologias já estão se tornando rotina no mercado, outras ainda novas estão chegando para fazer a diferença. Tá? E aqui eu coloquei algumas referências acerca do que foi coletado, né, nesse pequeno slide que foi feito, tá? Eu vou cortar aqui essa apresentação. Tá certo. Estão me vendo aí agora? Estão conseguindo me ver? Tudo certo? Deu para acompanhar o slide? Deu para entender esse pequeno slide que nós colocamos? Então, nada mais é do que aquilo que nós falamos, o que todos os irmãos falaram, aí o pastor Otto falou, o pastor Rodrigo falou, né, dessa necessidade, né, da comunicação, né, porque é justamente o que, para aqueles que são mais espirituais, podem estar esperando, porque naquilo que nós podemos falar acerca da vinda de Jesus, né, em que todos seriam conhecedores, talvez perpasse por esse encurtamento de distâncias, né, por esse encurtamento, essa quebra de fronteiras, né, essa quebra de domínios, né, onde muitos estão distantes, mas ao mesmo tempo pode se tornar num clique, né, próximo, né, um dos outros. Isso é muito importante nós internalizarmos na nossa mente, tá? Colocarmos isso na nossa mente. Isso está a um clique de eu fazer, está a um passo de eu alcançar, está, né, numa mexida de mouse ou num clicar do dedo no celular para eu alcançar e para que o irmão esteja, né, seja conhecedor desse conteúdo. Tá? Nisso que nós vamos ver, né, perpassa por meios físicos e por meios, né, invisíveis, que nós conhecemos como Wi-Fi. Nós temos aí o Bluetooth, nós temos aí o RDIF. O RDIF ele é utilizado mais na indústria, em que ele é um leitor que ele é colocado, um sistema que é colocado para identificar o produto com um simples leitor, um clicar, né? Se sabe tudo da vida daquele produto, da origem, do momento da fabricação, né, para que ele serve, ele vem contando a vida toda desse produto que foi gerado, o RDIF. Tá? Eu quero tocar num assunto que para nós é muito delicado, tá? E para alguns é quase que impraticável, imensurável, né? Vocês já ouviram falar daquele identificador que será implantado na mão? Quem já ouviu falar? Em alguns países já existe. Né? Vão substituir a identidade. Né? Então... Já ouvimos falar. Já li alguns artigos sobre isso. Inclusive, tem um brasileiro que já possui 2 chips implantados. E com ele tem acesso à sua casa, tem informações pessoais armazenadas nesses chips e outras coisas mais, tem outras funcionalidades. Muito bom. Exatamente isso, né? Isso já é evidente, isso já é real, tá? Para muitos pode ser o sinal do anticristo, né? Eu não sei como os irmãos pensam, né? Para muitos pode significar isso,
né? Ou sinal na mão direita ou na testa, né? Mas é algo real em que a pessoa ela não vai mais utilizar de carteiras, de meios físicos para se identificar, para pagar conta, para entrar na sua casa, né? A minha casa mesmo, ela tem um projeto, né? O projeto da minha casa, ela contempla automação, né? Luzes que ligam e desligam só, ou no clicar do celular, a questão da entrada, da porta com leitor biométrico, né? Então, a tendência é essas tecnologias que utilizam esse meio físico, até mesmo a mão, eles irem desaparecendo, né? Nós temos aí o que seria implantado, e o pastor Rodrigo ele falou muito bem, né, acerca desse brasileiro que já tem 2 implantados, e ele tem o controle, inclusive, da casa dele, né? Isso daqui a pouco vai ser evidente na vida de muitos, tá? Vai ser evidente na vida de muitos, e eu gostaria muito que alguns irmãos se expressassem acerca do que o irmão, do que a pessoa, você espera acerca dessa mudança, porque para nós hoje é drástico, é uma situação muito, talvez até agressiva. Mas, se você for pensar há uns anos atrás, nunca você iria imaginar ter um celular na mão e aqui você controlar, né, praticamente tudo na sua vida, né, de forma tão eficiente. Né? Para aqueles que acreditam que o homem foi à Lua, né, a Apollo tinha menos tecnologia que o celular que você tem e que eu tenho. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Uns 2 ou 3 irmãos pudessem falar acerca daquilo que pode ser agressivo, daquilo que pode ser a sua expectativa. Pastor, quero me pronunciar, pastor Otto. Pode falar, pastor. Para alguns, e até irmãos nossos, que são muito espiritualizados, eles vão resistir a essa tecnologia. Eles argumentarão, parece que eu estou vendo, que já é um sinal da besta. Então, eles não vão querer aceitar nem se envolver com essa tecnologia. O que eu vejo é que eles sofrerão algumas necessidades. É claro que esse caminhar é uma amostragem para dizer que a história da sinal da besta que está vaticinada na Bíblia é real. Esse é o caminho que leva a isto. E, no momento, eu vejo, em que o sinal da besta será implantado pela ordem mundial, nós, servos de Deus, sem espiritualizar, o Espírito Santo irá nos mostrar que aquilo é o sinal da besta, e nós não podemos nos envolver. Só que eu vejo o seguinte, que os salvos subirão com o Senhor na vinda de Cristo, né? Então, quem vai passar o problema do sinal da besta é o pessoal que ficará para a grande tribulação, viu? É esse pessoal, nós não estaremos em glória com o Senhor. Então, eu creio que não fiquemos espantados, porque eu já vi gente satanizando essas tecnologias. Vejamos, há pouco tempo, com a vacina do HM1, muitas pessoas resistiram não tomar vacina, porque elas diziam que era algo satânico. As pessoas que tomassem a vacina
iriam morrer. Era uma estratégia satânica para matar milhões de pessoas. E teve muita gente nas nossas igrejas que não se deixaram vacinar. Quer dizer, isso aí é uma ignorância total, e nós, como pastores, que temos outra mentalidade, nós temos que orientar os nossos servos para outro caminho, e não incentivar, porque tem pastores ainda incentivando, dizendo, não, isso é o sinal da besta, o sinal da besta. Então, eu creio que não é assim. Obrigado, pastor Otton. Meus amados, o que o pastor Otton falou é a mais pura verdade, porque assim, imagine só, você pode, há um tempo atrás, alguns consideravam a tecnologia, o próprio celular, ou alguns meios de comunicação como um sinal da besta, né? E quando, na verdade, não era. E o que eu tenho que ter em mente é que a tecnologia, ela está aí para me auxiliar, para me ajudar, tá? Nós estamos falando de inteligências que vêm para auxiliar a nossa vida. Agora, eu costumo dizer, né, como pastor, eu costumo orientar os irmãos, né, que nós é que transformamos aquilo que é em bênção em maldição. Se você viver plugado no celular e esquecer a sua Bíblia Sagrada, né, é óbvio que você vai diminuir a sua espiritualidade, né? Se você fica muito na frente da televisão ou do computador, do celular, e esquece de orar, é óbvio que você vai diminuir a sua comunhão com Deus, né? Então, o que acontece, como o pastor Otto falou, os salvos estão salvos, né? E a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então, nós temos que ter em mente que tudo que vem para o nosso benefício, tudo que vem para acrescentar, seja na igreja, seja para os irmãos, seja para a nossa vida pessoal, nós temos a oportunidade de transformar em bênção, de continuar sendo bênção ou de maldição, né? Isso está nas nossas mãos, né? E o que o pastor Otton falou é fantástico, porque, com todo respeito, vindo de uma pessoa que é de idade, né, com uma mente tão aberta, eu glorifico a Deus, sabe? Eu glorifico a Deus, porque tem jovens, bem mais jovens, eu tenho a idade do pastor Rodrigo, tenho 41 anos, né? Mas tem outros que têm a nossa idade, que a mente é completamente fechada, né? Completamente fechada para isso, acha que nós não temos que nos sujeitar a esse tipo de situação, sabe? Vai sofrer, como o pastor Otton falou, vai sofrer. Então, nós temos que, né, entender que o que tem aí, o que existe aí, né, o que está sendo colocado é para o nosso crescimento, para acrescentar no nosso crescimento, né, pessoal, profissional, eclesiástico, né, religioso ali dentro das nossas instituições. Tá? As igrejas, as instituições que não olharem tirarem essa venda e ampliarem a sua visão, né, estarão fadadas a estagnarem no seu crescimento, né? Elas terão maior dificuldade, né? A irmã Sione, ela está falando que ela conhece, né? Quem não conhece, né? Nós conhecemos, né? Eu costumo dizer também que eu prefiro esperar o momento chegar, né? Eu prefiro esperar o momento chegar. Por exemplo, a habilitação virtual, né? Ela já existe, pouco se usa, né? Pouco se usa pela dificuldade que se tem de colocar, né? No celular, é muito burocrático, mas daqui a pouco vai ser uma realidade. Você não vai precisar mais utilizar a sua habilitação, a carta de motorista, de maneira no papel. Ela vai estar ali no celular, você só vai mostrar ali para o guarda, para o policial que solicitar, né? Então, é algo que já é evidente, já é real, mas muitos têm dificuldade. Então, a necessidade, né? A necessidade de se crescer e de se expandir, ela vem na medida em que
em que ela acontece, ela vai ser colocada diante de você. Muitos tinham barreira, eu não consigo ficar na frente de uma câmera para falar. Né? Existe isso. Dentro do ministério em que eu sou líder, existe isso. Tem irmãos em que nós estávamos fazendo transmissão dos cultos que travavam ali, não conseguiam falar, sabe? Não conseguiam se expressar. E eu já coloquei, digo, olha, nós vamos evidenciar isso a partir de agora. As igrejas estão retornando e todo culto público vai ser transmitido. Sabe por quê? Porque tem irmão nosso que está viajando e quer acompanhar. Tem irmão nosso que pode assistir longe, né? Quer assistir, quer estar junto da igreja, quer estar junto dos irmãos interagindo. E nós vimos que isso é fantástico. Pessoas que precisam de oração e na hora da transmissão ali pelo Facebook, está pedindo, eu quero que ore por tal pessoa, quero que ore pela minha vida, quero que ore pelas minhas finanças, está pedindo oração, e no momento, no final do culto, nós estamos orando, sabe? Então, nós precisamos, né? Nós precisamos muito dessa abertura, né? Dessa interação, dessa mente aberta para aquilo que será colocado. Olha, a irmã Alcione, ela colocou aqui, né? Conheci uma caneta que passa no livro e ela já lia o que estava ali, conforme o que ia passando a caneta, né? Era num curso de igreja. Ah, sim, é verdade, irmão Alcione. Essa caneta, ela foi lançada há uns anos atrás, e quando chegou aqui para nós, era algo assim, revolucionário, né? Alguns custaram até a entender a praticidade, nada mais é do que um scanner, né? Aquilo é um scanner. Hoje, os scanners, principalmente aqueles que são HP, eles têm essa tecnologia, você coloca um texto que você escreveu, e faz a leitura e ele transcreve para o computador de forma digital, não como imagem, mas como texto mesmo, tá? Como texto. Hoje você tem essa tecnologia ao falar em celular Android, eu acredito que o iOS também, BlackBerry deve ter também, você fala e transforma a sua fala em texto. O Google já utiliza muito isso, você pesquisa por voz, tá? Aqui a irmã falou, né? A irmã Dorismar falou, lá na Wizard, né? A Wizard utilizou isso. Eu não sei de que forma isso avançou, né? Porque ela era muito sensível, né? Era uma caneta muito sensível, um scanner muito sensível, então se tinha uma certa dificuldade, né? Uma outra situação também que quando chegou assim, nós achávamos, que coisa linda, era um scanner de mão. E hoje muitas empresas, principalmente aquelas que trabalham com contabilidade, o pastor Rodrigo pode me ajudar, direito, ali no fórum, eles utilizam muito os scanners de mão, não aqueles que passam igual um leitor de código de barra, mas é um scanner que ele parece uma régua, e ele vai passando ali, lendo e colocando conteúdo já totalmente digital, para que os advogados, os juízes, promotores estejam interagindo, né, e sabendo o que está acontecendo ali, né, de maneira imediata. Então, você observa... Professor. Sim, pastor Rodrigo. Inclusive, nesse aspecto, os nossos celulares agora, por meio de um aplicativo, também já são equipamentos de scanner. Eles fotografam um documento, eles regulam alguma distorção que tem no documento e depois já transforma em PDF. Então já há aplicativo, já há programa que faz dos nossos aparelhos de celulares um scanner. Os aparelhos atuais fazem leitura de íris, fazem leitura de digital. Então nós estamos com verdadeiros suportes tecnológicos. E só para contribuir com aquela questão que foi levantada pelo nosso presidente, eu esperei exatamente ele se pronunciar para que nós tivéssemos a palavra do nosso pastor como uma baliza para este debate. Eu, como professor de escatologia, eu sempre sou confrontado pelos meus colegas de academia, na sala de aula, com esse tipo de pergunta.
Pastor, esse chip não já é o sinal da besta? E eu sempre faço questão de falar a eles que, na verdade, a história vem mostrando que nós devemos, de fato, primeiro ser capazes de fazer uma leitura da realidade na qual nós estamos, para que nós não cometamos esse tipo de equívoco, cerceando as pessoas ao uso de determinadas coisas por conta da nossa ignorância. A TV ou a televisão já foi vista como a imagem da besta. Uma vez que o texto bíblico diz que a imagem falava, muita gente interpretou que a imagem da TV que fala seria a imagem da besta. Nesse aspecto do sinal, já se disse que era o código de barras, já se disse depois que era o cartão de crédito. Hoje nós temos a questão desse microchip. Eu penso sempre que, como o pastor Otton bem disse, eu sou um pré-tribulacionista convicto, acredito que a igreja não estará aqui por ocasião desta situação, dessa circunstância. Agora, é um fato que, na verdade, todas essas coisas servem como protótipos. O cenário mundial está sendo preparado para a manifestação do anticristo. E a tecnologia vai ser uma ferramenta muito poderosa a favor e a serviço do anticristo. Existem filmes de ficção científica, como, por exemplo, um filme que tem o nome de Controle Absoluto, que eu não tenho dúvida que é um antítipo daquilo que vai acontecer por ocasião da grande tribulação e manifestação do anticristo. Então a tecnologia será uma aliada, certamente, do governo dele, mas enquanto o governo dele não estiver em evidência, nós temos a liberdade de usar toda a tecnologia que seja benéfica para a humanidade. Como cristãos, nós não podemos ser impedidos, porque não há pecado em usar de maneira lícita e para benefício da humanidade de qualquer tecnologia que surgir. Penso assim também. Pastor Rodrigo, fantástico a sua colocação. Fantástico. O senhor, como estudioso de escatologia, evidenciou tudo isso. Né? Muito obrigado pela sua participação, por isso que o senhor acrescentou. Nós temos, sim, que ter a nossa mente aberta para isso, tá? Nós temos que, eu deixo aqui dito também que eu acredito que a igreja não irá passar, que ter a convicção, né, de que a tecnologia está aí para nos auxiliar e que, sim, a tecnologia vai ser também o auxílio para o reinado do anticristo, né, para o governo do anticristo. Quero aqui dizer para os irmãos que esse nosso primeiro contato, amanhã nós teremos, né, a aula de fato, ela só até agora 19 horas, tá? Nós já estamos em cima do horário, já estamos encerrando. Tá? Eu quero que nós temos um vasto estudo para o conteúdo está, o nosso fórum já está colocando as questões para a nossa avaliação, tá? Nós estaremos colocando lá na plataforma para a nossa avaliação, para a glória de Deus. Né? Se alguém quiser se pronunciar em algo mais agora, fale, senão nós iremos já nos despedir. Não. Alguém gostaria de acrescentar algo mais? Se está tudo bem? Certo. Meus irmãos, meus queridos, então amanhã, às 17 horas, nós estaremos aqui já afiado, né? Afiado para... Ó, teve uma irmã aqui, um irmão, deixa eu ver quem foi...
Deixa eu ver quem foi. A irmã Alcione. O senhor pode esclarecer sobre o fórum? Sim, só comente lá, né, a sua realidade, né? Como o que está lá. Segundo a tendência tecnológica atual, com base com o que nós vimos hoje nessa apresentação e o que nós iremos ver a partir de amanhã, no caso amanhã, tá? Seguindo a tendência tecnológica atual, comente aquilo que se torna prejudicial ou benéfico para o corpo eclesiástico, uma vez que temos que dividir nossas ações e pensamentos entre o uso das tecnologias e a nossa vida espiritual. Tá? Você já tem conteúdo, segundo aquilo que nós conversamos, irmão Alcione e todos os irmãos, tá? Segundo aquilo que nós conversamos hoje, elementos suficientes para iniciar o seu texto para colocar no fórum, tá? Se você quiser esperar um pouquinho mais, não tem problema, tá? Eu acredito, não sei o que a coordenação pode falar, né? A nossa querida irmã professora Karina, né, pode acrescentar, mas se você quiser esperar conteúdo para ampliar mais o seu entendimento, o seu conhecimento, né, e assim formular o seu texto por fora, fique à vontade, né, eu não vejo impedimento. Mas se tiver alguma coisa, a nossa querida coordenadora irá comentar. Algum problema, a nossa querida coordenadora já irá comentar, tá bom? Então, fique à vontade, tá? O meu contato está lá no grupo, tá certo? O meu contato está lá no grupo, eu estou à disposição dos irmãos, se tiverem dúvida, entre hoje e amanhã, tá? E amanhã, no mesmo horário, às 17 horas, eu sou do tipo agoniado, tá? Eu sou do tipo pastor, obreiro agoniado. E se é 5 horas, 4 horas, 4h15, eu já estou na frente do computador, já preparando, ensaiando, imaginando as situações para que os irmãos venham, né, ter o máximo, né, de proveito daquilo que será aplicado. Tá certo, meus amados? Então, amanhã às 17 horas, eu aguardo a presença de todos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Um abraço a todos, tenham uma boa noite, que Cristo reine tremendamente na sua casa, né? Que vocês tenham revelações abençoadas da parte de Deus, né? E vamos nos preparar para amanhã estarmos acrescentando mais conhecimento à nossa vida. A paz do Senhor a todos, boa noite. Ai, pastor. Nem falou, se eu queria falar. Paz, boa tarde, já boa noite a todos.